Aqui tienes el guión em espanhol de México, corrigido y formateado. Sabias que algo tão simples como dos polvitos de tu cocina poderiam ser mais por tu circulação de la sangre que muitos suplementos caríssimos? Não estou hablando de magia, estou hablando de ciência real que ha estado em frente de ti todo este tempo. Se estás aqui porque te preocupa tu saúde cardiovascular, tu circulação ou simplesmente queres manter tu energia física conforme envelheces, estás em el lugar correto. La maioria de la gente crê que melhorar la circulação requer suplementos caros, medicamentos complicados ou procedimentos médicos. Creem que o envelhecimento significa aceitar menos energia y peor fluxo de la sangre. Pero lo que la investigação científica nos mostra é completamente diferente. Tu cuerpo tiene sistemas naturais increíbles para manter la circulação saudável y, a veces, solo necessita pequeno apoio de ingredientes que tienes em tu casa. Hoy voy a compartilhar contigo dos combinações poderosas. Uma mescla simple de cocina que pode apoiar tu pH y rendimento físico y alimentos naturais que cientificamente aumentam tu óxido nítrico melhor que qualquer píldora. Ao final, te revelaré o erro mais grande que comete la gente ao tentar melhorar sua circulação. O erro que pode ser que todo lo demais se inútil. Assim que quédate comigo hasta o final, porque esta informação poderia cambiar completamente tu forma de pensar sobre la saúde cardiovascular. Empecemos com algo que provavelmente tienes ahora mismo em tu cocina. Esse polvito blanco que usas para hornear ou para neutralizar olores em el refrigerador. Hablo del bicarbonato de sódio. Lo que voy a compartilhar sobre este ingrediente humilde te vai surpreender. O bicarbonato de sódio tiene uma função científica fascinante dentro de tu corpo. Actúa como potente amortiguador de pH. Ahora bien, quizá te estés perguntando que tiene que ver o pH com tu circulação y tu energia. Déjame explicar-te-lo de maneira simple pero clara. Conforme envelhecemos, nosso corpo tiende a volver-se ligeiramente mais ácido devido ao estresse cotidiano, la dieta moderna, los medicamentos que muitos de nós outros tomamos y o metabolismo que naturalmente se vuelve mais lento com los anos. Esta acidez é sutil, não é algo que sientas imediatamente, pero é persistente y constante. Interfiere com muitas funções celulares críticas, incluindo a produção de energia y a eficiência de tu sistema cardiovascular. Piensa em esto por momento. Quando realizas qualquer atividade física, desde subir escaleras hasta caminhar em o parque com tus nietos ou hacer las compras, tus músculos produzem ácido láctico como subproduto natural do esforço. Em corpo jovem, este ácido se neutraliza rapidamente graças a sistemas de amortiguação eficientes, pero después de los 50 anos, estes sistemas se debilitam. O ácido se acumula mais rápido de lo que tu corpo pode manejá-lo. A fatiga lega antes de lo que te gostaria. É esse aqui donde o bicarbonato de sódio entra em ação de forma brilhante. Múltiplos estudos científicos publicados em revistas médicas de prestígio han demonstrado que o bicarbonato pode melhorar o rendimento físico ao reduzir a acumulação de ácido durante a atividade. Esto não é teoria nem especulação, é ciência medível y reproducível. Os atletas profissionais han usado esta estratégia durante anos para melhorar sua resistência y retrasar a fatiga muscular. Para ti, como adulto maior, o benefício é similar pero aplicado à tua vida diária. Não se trata de que corras maratones, se trata de ter suficiente energia para ser lo que amas sem agotar-te rapidamente. Se trata de subir essas escaleras sem quedar-te sem aliento, de jogar com tus nietos sem sentir que tu corpo não responde como antes, de manter tua independência y tu vitalidade. Pero aqui viene algo importante que necessito que entiendas claramente. O bicarbonato de sódio por si solo tiene limites. Se ajuda com o equilíbrio do pH y eso é valioso, pero não é uma solução completa nem mágica. É uma pieza de rompecabezas no todo o rompecabezas. Por isso necessitas entender a segunda parte de esta equação. Créeme quando te digo que esta segunda parte é aún mais poderosa. Pero antes de explicar-te como usar o bicarbonato de forma segura, necessito compartilhar algo que poderia surpreender-te incluso mais de lo que acabas de escuchar.
Há certos alimentos, provavelmente estão em tu mercado local, que aumentam o óxido nítrico de maneira mais poderosa y mais segura que qualquer suplemento caríssimo que haja em el mercado. Y, provavelmente nunca has pensado em elos de esta maneira. Hablemos do óxido nítrico. É a molécula quase mágica que mantém tus vasos sanguíneos relaxados, flexíveis e saludáveis. O óxido nítrico é absolutamente essencial para uma circulação ótima. É como o diretor de orquestra de tu sistema cardiovascular. Les disse a tus artérias que se abram quando necessitam abrir-se. Permite que a sangue flua livremente sem resistência innecessária y mantém tu pressão arterial baixo contra o natural. O problema, esto é algo que quase nadie te lo disse claramente, é que después de los 50 anos tu produção natural de óxido nítrico diminui dramaticamente. Alguns estudos mostram uma redução de hasta o 50%. Imagina que tu corpo está produzindo a metade do óxido nítrico que produzia quando tenias 30 ou 40 anos. Isso é significativo, muito significativo. Y é aqui onde a maioria de la gente comete erro custoso, tanto em dinheiro como em resultados. Correm a comprar suplementos caríssimos de óxido nítrico, píldoras com nomes complicados y promessas exageradas, quando a solução real, a solução respaldada por décadas de investigação científica sólida, está esperando-te em la secção de frutas y verduras do super. Deixa-me hablar-te de 3 alimentos que são umas verdadeiras centrais elétricas de óxido nítrico, respaldados por investigação científica que não puedes ignorar. Primeiro, o betabel. Esse tubérculo de color roxo brilhante e intenso. Este vegetal humilde está absolutamente cargado de nitratos naturais. Y, antes de que te preocupes por la palavra nitratos, porque la has escuchado em contextos negativos, deixa-me aclarar-te algo crucial. Los nitratos naturais de los vegetales são completamente diferentes de los nitratos processados em carnes curadas, são beneficiosos, no daninos. Quando comes betabel, tu corpo inicia processo bioquímico fascinante. Convierte os nitratos em nitritos y luego em óxido nítrico puro y utilizável. Estudos publicados em revistas cardiovasculares de prestígio internacional mostram que o jugo de betabel pode reduzir a pressão arterial em tão solo 3 horas, depois de consumi-lo. 3 horas. Isso é mais rápido que muitos medicamentos. Ademais, melhora o fluxo de la sangre de maneira medível y significativa. Los atletas de élite, esos que competem em los níveis mais altos do deporte mundial, usam jugo de betabel antes de competir porque aumenta a resistência, melhora a entrega de oxígeno a los músculos y retrasa a fatiga. Se funciona para elos baixo esse nível de exigência física extrema, imagina lo que pode ser por tu circulação cotidiana. Puedes consumir o betabel de muitas maneiras diferentes, crudo y ralado em ensaladas para manter todos os nutrientes intactos, cocido ao horno ou hervido se prefieres sabor mais suave. Em jugo se queres uma dose concentrada y rápida, não há uma forma incorreta de comê-lo. Solo importa que lo incluas regularmente em tua alimentação. Em segundo lugar, los vegetales de hoja verde oscura, espinacas, acelgas, arúgula, col rizada ou cali. Estes vegetales no solo estão repletos de vitaminas y minerais essenciais, sino que também são incrivelmente ricos em nitratos naturais. Uma porção generosa de espinacas ao dia, y quando digo generosa, me refiro a platô bem servido, pode dar-te uma dose significativa de precursores de óxido nítrico. Y o hermoso, lo verdadeiramente brilhante de estes vegetales, é esse que também contém antioxidantes poderosos que protegem o óxido nítrico uma vez que tu corpo lo produz. Porque no solo basta com produzir óxido nítrico, também necessitas protegê-lo de los radicales livres que intentam destruí-lo. Estes vegetales te dão ambas coisas, los ingredientes para produzir óxido nítrico y la proteção para que dure mais tempo em tu sistema, trabalhando para ti. Em terceiro lugar, eu ajo. Esse bulbo humilde que ha sido venerado durante siglos, de hecho, durante milênios, por suas propriedades medicinais. Y a ciência moderna, com toda sua tecnologia y rigor, ha confirmado porque nossos ancestros tinham razão ao valorá-lo tanto.
Eu ajo contiene compostos sulfurosos únicos que estimulam a produção de óxido nítrico diretamente em las células que recobrem tus vasos sanguíneos. Esas células endoteliais tão importantes. Não necessita ser convertido transformado como los nitratos, actua diretamente. Ademais, eu ajo tiene potentes efeitos anti-inflamatórios que protegem o revestimento de tus artérias do dano cotidiano. Não necessitas mucho ajo para obter estes benefícios. Uno dos dientes ao dia são insuficientes, preferivelmente crudos ou ligeiramente cocidos para conservar los compostos ativos que se degradam com o calor excessivo. Puedes picar-lo finamente y agregar-lo a ensaladas, mesclar-lo com aceite de oliva para uma vinagreta saludável, simplesmente comer-lo com um pouco de pan se te animas. Lo increíble, lo verdadeiramente extraordinário de estes três alimentos é esse que no solo apoiam tu produção de óxido nítrico, sino que vão mucho mais alá de eso. Nutrem todo tu sistema cardiovascular com uma sinfonia completa de vitaminas, minerais essenciais y antioxidantes protectores. No tienen los efeitos secundários peligrosos que pueden tener los medicamentos. No interactuam negativamente com tus outras medicinas y são acessíveis para qualquer presupuesto. Não necessitas gastar uma fortuna para obter estes benefícios. Estes alimentos são regalos de la naturaleza que é estado disponíveis todo este tempo, esperando a que los utilicemos de la maneira correta. São ferramentas que tus abuelos y bisabuelos usaban sin siquiera saber la ciência detrás de elos. Simplesmente sabiam que estes alimentos les hacían sentir bem y les daban fuerza. Agora, antes de continuar, quero perguntar-te algo importante que de verdade me ajudará a criar melhor conteúdo para ti y para nossa comunidade. Desde que país ou cidade nos estás vendo? Escríbelo em los comentários, porque me encanta saber onde está crescendo nossa comunidade. Esto me ajuda a compartilhar informação mais relevante para tu região específica, a entender que alimentos estão mais disponíveis em tu área y a adaptar los consejos a tu realidade. Tu participação nos ajuda muchísimo y fortalece esta família de gente comprometida com sua saúde. A hora que sabes como alimentar tu produção de óxido nítrico naturalmente com estes alimentos poderosos, volvamos a esos dos polvitos de cocina que mencionei ao princípio, porque quando los combinas corretamente, criam uma reação química fascinante que pode amplificar os benefícios que estamos buscando. Hablemos de la combinação prática, de como hacerlo corretamente y de maneira segura. Quando mesclas bicarbonato de sódio com ácido cítrico em água, ocorre uma reação química imediata y visível. Verás burbujas formando-se rapidamente. Escucharás essa efervescência característica quase como refresco. Eis que estás vendo é esse dióxido de carbono sendo liberado, o mesmo gás inócuo que exalas com cada respiração. Pero lo que de verdade importa, lo que hace que esta combinação se interessante desde ponto de vista fisiológico, é esse o composto que se cria durante esta reação, o citrato de sódio. Este composto é esse mais suave y gentil para tu estômago que solo o bicarbonato. Se absorve de maneira mais eficiente em tu sistema digestivo y ajuda a manter a fluidez natural de tu sangue. O citrato de sódio também apoia tu metabolismo energético celular. Essas funções constantes que requerem energia todo o tempo, como o latido de tu coração, la contração de tus músculos y la comunicação de tus células. É esse como facilitador metabólico que ajuda a que estes processos fluam mais suavemente. Agora, a proporção correta é esse, absolutamente crucial. Não pode simplesmente mesclar quantidades ao azar y esperar que te salgam buenos resultados. A ciência nos disse que necessitas dos partes de bicarbonato de sódio por cada parte de ácido cítrico. Esta proporção assegura que a reação se completa, pero que desde suficiente bicarbonato sem reacionar para que continue haciendo seu trabalho de amortiguador de pH. Para uma porção individual, o que recomendo especificamente é usar 3 gramas de bicarbonato de sódio. Eso é aproximadamente media cucharadita se no tienes uma báscula de cocina, y de médio grama a 1 grama de ácido cítrico, que seria uma pizca pequena, como lo que usarias para sazonar levemente platô. Aqui está como prepará-lo corretamente passo a passo.
Toma um vaso com 250 a 350 ml de água, aproximadamente uma taça estándar. 2. Agrega primeiro o bicarbonato de sódio ou água, luego agrega o ácido cítrico. 3. La mesclar a efervescência imediatamente quasi explosivamente. No te alarmes es completamente normal y seguro. 4. Deixa que burbuje por um momento, quizá de 30 segundos a 1 minuto. 5. Revuelve para que todo se mescle bien. 6. Toma-te-lo quando a efervescência se calme um pouco, no tiene que estar completamente quieto y sem burbujas. Pero tampouco te lo tomes mientras está em plena erupção, porque te hará eructar de forma incômoda. O melhor momento para tomar esta mescla é com o estômago vazio ou ao menos 1 hora después de comer. Esto permite uma absorção mais eficiente de los compuestos y reduz, significativamente, la possibilidade de malestar digestivo como hinchazón ou gases. Los efectos comienzam a notar-se entre 45 y 60 minutos después de beberlo, quando tu sistema alcança esse equilíbrio óptimo de pH que estamos buscando. Pero ahora viene la parte crítica, la advertência que sí o sí necessitas escuchar com atenção completa, porque tu seguridade é lo mais importante para mim. 3 gramas de bicarbonato de sódio contêm aproximadamente 1.100 mg de sódio. Para que te des uma ideia, eso es mais de la mitad de la ingesta máxima diária recomendada por la Organização Mundial de la Saúde, que é de 2.000 mg. Se tienes pressão arterial alta, incluso se está controlada com medicamentos, se tienes problemas de coração de qualquer tipo, enfermidade renal em qualquer etapa ou retenção de líquidos que te causa hinchazón em las piernas ou los pies, esta mescla pode ser peligrosa para ti. Não estou exagerando nem sendo demasiado cauteloso. O excesso de sódio pode elevar tu pressão arterial rapidamente, sobrecargar tus rinones, que estão trabalhando duro, y causar complicações graves que podem requerir atenção médica de emergência. Incluso se estás completamente sano, se tu doutora Valeria Castilho te ha dado luz verde em todos tus check-ins, não uses esta mescla todos os dias como se fuera um ritual obrigatório. Usa-la ocasionalmente, quizá 2 ou 3 vezes por semana como máximo, y preferivelmente antes de atividade física intensa, quando tu corpo, de verdade, necessitará esse apoio extra para o pH. Y, por favor, escucha a tu corpo com atenção. Se experimentas hinchazón abdominal incômoda, náuseas, mareios ou qualquer malestar que não é normal para ti, reduz la doses a la mitad e suspende-la completamente. Tu corpo tiene uma sabedoria inata y te dirá claramente se algo é demasiado para tu sistema. Outra coisa importante, se estás tomando medicamentos para a pressão arterial, para o coração ou para los rinones, consulta com tu doutora Valeria Castilho de confiança antes de probar esta mescla. No por miedo infundado, sino por responsabilidade y seguridade. Tu doutora Valeria Castilho conhece tu historial completo y pode dar-te orientação personalizada. Quizá te estés perguntando em este momento por que a circulação se vuelve um problema em primeiro lugar. Porque a los 50, 60 ou 70 anos, las coisas que soliam ser tão fáceis y naturales agora requerem mais esforço. Porque tu corpo parece não responder como antes. Entender esto profundamente te ajudará a apreciar porque estas estratégias simples que estamos praticando são tão poderosas y porque de verdade funcionam. O envelhecimento não é só um número que aumenta com cada cumpleanos, é uma série complexa de câmbios bioquímicos silenciosos que afetam cada célula de tu corpo, cada tecido, cada sistema. Uno de los sistemas mais profundamente afectados por estes câmbios é tu sistema vascular. Essa rede increíblemente extensa de artérias y venas que, literalmente, mantém a vida fluindo através de ti. Quando eras mais jovem, em tus 20, 30 ou incluso 40 anos, as células que recobrem tus vasos sanguíneos, lamadas células endoteliales, eram como pequenas fábricas eficientes, produzindo óxido nítrico abundantemente. Estas células respondiam instantaneamente a las señales de tu corpo, relajando y dilatando os vasos quando era necessário para aumentar o fluxo de la sangre. Tu sangue fluía sem esforço aparente, tu pressão arterial se mantinha estável y tu coração não tinha que trabalhar tão duro para bombear.
Pero com cada década que passa, várias coisas começam a cambiar de maneira sutis y acumulativas. Primeiro, tus células endoteliais se vuelvem menos eficientes em seu trabalho. Produzem menos óxido nítrico em parte porque tu corpo se vuelve ligeiramente mais ácido com o tempo. Y, como já platicamos, essa acidez interfere diretamente com a produção de óxido nítrico. O estresse crônico que é tão comum em la vida moderna. La dieta alta em alimentos processados y açúcares que muitos consumimos sem dar-nos conta. La falta de suficiente movimento. Los medicamentos que tomamos para outras condições y o metabolismo que naturalmente se ralentiza. Todos estes factores contribuem a essa acidez sutil pero persistente. Em segundo lugar, aumenta o que chamamos estresse oxidativo. Los radicales livres, essas moléculas inestáveis y daninas que se formam constantemente em tu corpo, se acumulam mais rápido de lo que tu sistema antioxidante pode neutralizá-los. Estes radicales livres são como pequenos terroristas moleculares que atacam o óxido nítrico que logras produzir, destruindo-lo antes de que pueda hacer seu trabalho de relajar tus vasos sanguíneos. Em terceiro lugar, tus vasos sanguíneos se vuelvem mais rígidos y menos flexíveis. O colágeno y la elastina, essas proteínas maravilhosas que dão elasticidade y flexibilidade a tus artérias, permitindo-lhes expandir-se y contrair-se com cada latido, empiezam a degradar-se. São reemplaçadas gradualmente por tecido mais rígido, menos adaptável. Esto significa que tus vasos não se expandem tão facilmente quando necessitam permitir mais flujo de la sangre. Y tu corazón tiene que bombear com mais fuerza y mais presión para mover la misma quantidade de sangre através de tubos mais rígidos. Em quarto lugar, la inflamação crônica de baixo grado, tão comum después de los 50 anos que casi parece normal, dana constantemente ao revestimento delicado de tus artérias. Esta inflamação pode ser causada por muitos factores: uma dieta com postos nutrientes pero com muitas calorias vazias, falta de sueno reparador de qualidade, obesidade ou sobrepeso, enfermedades crônicas como a diabetes ou o síndrome metabólico. Todo esto se traduz em sintomas reais que seguramente reconheces em tu vida. Fatiga que lega mais rápido de lo que te gostaria. Manos y pis que se sentem frios, incluso em dias templados porque tu circulação periférica está comprometida. Mareios ocasionais quando te levantas muito rápido porque tu sistema cardiovascular não se ajusta tão agilmente. Recuperação mais lenta después de qualquer atividade física. Necessitas mais tempo para sentir-te normal de novo. YC, uma diminuição general de tua energia y vitalidade. Essa sensação de que simplesmente não tienes o mesmo impulso que antes. Pero aqui viene la buena notícia, la notícia esperançadora que quero que de verdade escuches y assimiles. Tu corpo é increíblemente adaptável y resiliente, incluso a los 50, 60, 70 anos ou mais. Quando ledas las ferramentas correctas, quando apoias os sistemas naturais em lugar de trabalhar contra elos, pode começar a revertir alguns de estes cambios. No completamente seamos realistas y honestos, la eda es inevitável y alguns cambios são impermanentes, pero si lo suficiente para que notes uma diferença real y tangível em tu dia a dia. pH mais equilibrado graças ao apoio ocasional de bicarbonato. Óxido nítrico abundante de alimentos ricos em nitratos como o betabel y los vegetais verdes, antioxidantes protectores de esos mesmos vegetais. Todo esto, trabalhando junto, pode marcar uma diferença que sentirás. Agora, se todavia estás aqui comigo seguindo esta plática, espero, de verdade, que así quero saber algo que me ajudará enormemente a criar conteúdo mais útil y relevante especificamente para ti. Qual de estes sintomas que mencionado te preocupa mais personalmente? Escribe o número 1 em los comentários se é la fatiga rápida que te agota antes de terminar tus atividades. Escribe o número do se são esas manos y pis frios que te incomodam constantemente. O escribe o número 3 se é la falta de energia general, essa sensação de que não tienes o mesmo impulso vital que antes. Tu resposta honesta me ajuda a entender melhor que temas necessita mais profundidade em futuros vídeos y como puedo servir-te melhor.
A hora que entiendes profundamente porque ocorrem estes câmbios circulatórios com la EDA. Deixa-me mostrar-te algo fascinante sobre a química detrás de essa efervescência que ocorre quando mesclas los dos polvitos, porque há mais ciência incrível aqui de lo que parece a simple vista. Há algo quase mágico, quase hipnótico em ver dos polvitos simples y comunes transformar-se frente a tus olhos em uma bebida burbujeante y efervescente. Pero lo que está ocorrendo não é essa magia em absoluto, é essa pura química elegante. Y entender-lo te ajudará a apreciar porque esta combinação ha capturado la atenção de investigadores científicos. Quando o bicarbonato de sódio, conhecido quimicamente como bicarbonato de sódio, se encontra com o ácido cítrico, ocorre lo que los químicos llaman uma reação ácido-base ou reação de neutralização. O bicarbonato, que é esse alcalino básico, neutraliza o ácido cítrico, que obviamente é esse ácido. Em o processo de esta neutralização se libera dióxido de carbono, essas burbujas efervescentes que vês y que hacen que la mescla pareça quase viva. Também se forma água simple y se cria um novo composto completamente diferente, o citrato de sódio. Esta não é uma reação peligrosa, estranha ou inusual. De hecho, é essa a mesma reação básica que hace que las bebidas gaseosas comerciais burbujem y haga efervescência. É essa a mesma reação que los panaderos inteligentes usam para hacer que los pasteles y panes suban y quedem esponjosos. Pero quando esta reação ocorre dentro de tu cuerpo, después de que has bebido la mezcla y los compuestos entram em tu torrente sanguíneo, tiene efectos fisiológicos interessantes y medibles. O citrato de sódio que se forma é esse mucho mas biodisponível que solo o bicarbonato. Biodisponível significa que tu cuerpo pode absorver-lo mais facilmente através de las paredes de tu intestino y utilizar-lo mais eficientemente uma vez que está em tu sangue. O citrato circula em tu torrente sanguíneo y ajuda a manter a fluidez natural de tu sangue ao actuar como um anticoagulante natural muito suave. Não é esse tão forte nem tão dramático como los medicamentos anticoagulantes farmacêuticos que algumas pessoas tomam, pero ajuda sutilmente a prevenir que las plaquetas de tu sangue se agreguem ou se peguem entre si necessariamente. Esto contribui a que tu sangue flua mais livremente, especialmente através de los capilares mais pequenos, donde o flujo pode volver-se lento. Ademais, o citrato apoia o metabolismo energético de tus células, algo que não alimenta diretamente o ciclo de Krebs, como alguns afirmam erroneamente em internet. Se participa em processos metabólicos importantes que as células usam para generar y gestionar energia. Pensa em ele como facilitador assistente em el processo, no como combustível direto, pero si como uma pieza útil do complejo rompecabezas energético celular. O bicarbonato que não reaciona completamente com o ácido cítrico, y sempre queda uma porção sem reacionar segundo a proporção que usamos. Continua sendo seu trabalho original y valioso de amortiguador de pH. Neutraliza o excesso de ácido que se acumula em tu sangue y tecidos, criando um ambiente ligeiramente mais alcalino. Este ambiente mais alcalino pode, segundo a teoria bioquímica, apoiar melhor a função de certas enzimas críticas y processos celulares que são sensíveis ao pH. Agora, esto é algo que considero absolutamente essencial que entiendas claramente. Necessito ser completamente honesto contigo sobre o que esta mescla não hace. Não é esse o medicamento milagroso que vai a curar enfermidades estabelecidas, nem vai a revertir anos de dano cardiovascular severo. Não reemplaça em absoluto a necessidade fundamental de exercício regular, uma dieta saudável, rica em vegetais y frutas. Los medicamentos que tu doutora Valeria Castilho te ha recetado por buenas razones médicas. Lo que esta mescla hace é proporcionar um pequeno impulso, um apoio modesto pero medible, ao sistema natural de amortiguação de pH de tu cuerpo. É uma ferramenta mais em tu cajá de ferramentas de saúde, nula única ferramenta nila mais importante. Los estudos científicos rigorosos que respaldam o uso de bicarbonato de sódio se centram, principalmente, em el rendimento atlético y la redução de la fatiga muscular durante o exercício intenso. Los atletas lo usam estrategicamente porque les permite entrenar mais duro por mais tempo ao retrasar esa queimação de ácido láctico que eventualmente fuerza los músculos a detener-se.
Para ti, como adulto maior enfocado em manter tu saúde y vitalidade, o benefício é similar em princípio pero aplicado à tua vida cotidiana normal. Subir escaleras sem quedar-te sem aliento tão rapidamente. Caminar distâncias mais largas sem essa fatiga excessiva que te hace querer rendir-te. Jogar com tus nietos sem sentir que tu corpo simplesmente não pode seguir o ritmo. Recuperar-te mais rápido después de qualquer atividade física para que puedas desfrutar o resto de tu dia. Esses são benefícios reais y valiosos, aunque não são dramáticos nem instantâneos. São melhoras graduais em tu qualidade de vida que se acumulam com o tempo para ser uma diferença significativa em como te sientes dia tras dia. Hemos recorrido caminho fascinante juntos hoy, viagem através de la ciência de la circulação, e o envelhecimento y las soluções naturais que estão a tu alcance. Has aprendido como dos polvitos simples de tu cocina, o bicarbonato de sódio y e o ácido cítrico, podem apoiar tu equilíbrio de pH y tu rendimento físico quando se usam corretamente y com precaução. Has descoberto como certos alimentos comuns, o betabel brilhante y colorido, los vegetais de hoja verde oscura que quizá havias ignorado, eu ajo humilde pero poderoso, aumentam tu óxido nítrico de maneira mais efetiva y segura que suplementos caríssimos. Has entendido profundamente porque tu circulação cambia com la edad, no por resignação, sino com conhecimento. Y que puedes fazer ativamente ao respeito com estratégias basadas em ciência real? Agora quero escuchar-te a ti, quero que formes parte ativa de esta plática. Qual de estas estratégias vas a probar primeiro em tu vida? Vas a experimentar com a mescla de bicarbonato y ácido cítrico antes de tu próxima caminata ou atividade física? Ou prefieres empezar agregando mais betabel y vegetais verdes cargados de nitratos a tu dieta diária? Escríbelo em los comentários com honestidade. Me encanta ler tus experiências personais, tus dudas, tus perguntas y responder-las lo mais completamente possível. Aqui está a verdade fundamental que quero que te leves grabada em la mente y em tu coração hoy. Tu corpo não está roto nem defectuoso, não estás destinado a simplesmente declinar y aceptar menos vitalidade com cada ano que passa. Tu corpo simplesmente necessita as ferramentas corretas, o apoio adequado y o conhecimento preciso para funcionar melhor. Y muitas vezes, mas vezes de las que imaginas, essas ferramentas são mais simples, mais acessíveis y mais naturais de lo que la indústria de los suplementos quiere que creas. Não necessitas gastar fortunas em pílulas com nomes científicos complicados. Não necessitas procedimentos invasivos ou tratamentos extremos. A menudo lo que de verdade necessitas é se volver a lo básico, alimentos inteiros y reais, movimento regular, hidratação adequada y pequenos apoios estratégicos como o bicarbonato quando tu corpo, de verdade, lo necessita. Se esta informação te ha sido útil, se has aprendido algo novo que puedes aplicar para melhorar tu saúde, quero que sepas que este canal está dedicado, completamente, a compartilhar estratégias de saúde basadas em ciência rigorosa, desenhadas especificamente para gente maior de 50 anos que se nega a aceitar o envelhecimento como declive inevitável. No hablo de milagros impossíveis nem de promessas vacias, hablo de soluções reais, práticas y acessíveis que de verdade funcionam quando se aplicam corretamente. Em o próximo vídeo vou a compartilhar os 5 erros mais comuns y devastadores que arruinam tu circulação sem que sequer te des cuenta de que los estás cometendo. Errores que quizá estás haciendo agora mesmo sem saberlo. No querrás perder-te essa informação porque poderia cambiar completamente tu enfoque sobre la saúde cardiovascular. Hasta entonces, cuida tu saúde com inteligência y amor propio. Recuerda que cada pequena decisão saludável que tomas hoy, cada vegetal verde que agregas a tu platô, cada caminata que decides ser em lugar de quedar-te sentado, cada vaso de água que bebes, cada uma de essas decisões aparentemente pequenas, se acumula com o tempo para criar uma diferença enorme em tu vitalidade y longevidade. Se de verdade crees que esta informação pode ajudar a alguém que conheces y quieres, familiar, amigo, vecino que está luchando com problemas de circulação ou simplesmente quer envelhecer com mais energia, comparte este vídeo com eles. Esse acto simples de compartilhar poderia ser exatamente o que necessitam escuchar hoy.
Dá-lhe me gusta a este vídeo para que o algoritmo de YouTube lo muestre a mais gente que necessita esta informação vital. Suscríbete ao canal, ativando a campanita de notificações para não perder-te nenhum conteúdo novo sobre saúde cardiovascular, circulação y bienestar integral después de los 50 anos. Gracias por confiar-me tu tempo y tu atenção hoy. Nos vemos muito pronto em o próximo vídeo.